somos humanos e é natural a gente buscar admirar alguém. A gente vê ali características tidas como boas em uma pessoa e logo a gente simpatiza com ela. Mas Flaubert nos desafia, mostra o belo e o podre de seus personagens. Não nos orienta a detestá-los, mas a ver a realidade, o que na história da literatura chamamos de realismo. Estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o livro Madame Bovary. Esse é um livro que eu vi ali na estante quando eu tinha uns 12 anos e aí eu pensei, vou ler e não dei continuidade. E aos 15 eu disse, não, vou dar mais uma chance para esse livro. E foi aí que eu me encantei. Esse é um livro que eu dei risada, dos diálogos engraçados, que eu fiquei com raiva das escolhas dos personagens e que, acima de tudo, esse é um livro que quando você lê de novo, você vai ver tudo com uma outra perspectiva. A nossa protagonista, Emma Bovary, não é uma mulher extraordinária ou virtuosa. Ela, na verdade, é uma mulher bem comum que entrou em contato com livros de romance, que são aqueles em que a mocinha vê ali pela primeira vez o mocinho e logo já sabem que era amor à primeira vista. E o final todo mundo já conhece. Eles se casam e vivem felizes para sempre. Mas ninguém contou pra Emma que isso são apenas coisas que acontecem nos livros. Na verdade, isso era bem comum naquela época, né? Vinha ali nos folhetins, aquelas histórias. Era quase como a novela da época. E a Emma sonhava em viver o seu conto de fadas. Ela pode ser até mesmo comparada com Dom Quixote, que de tanto ler livros de cavalaria, acreditou ser um cavaleiro. E ela se casou com o Charles Bovary. Mas ele não era um príncipe encantado, né? Apesar de ser muito apaixonado por ela, ela não acreditava, né, ser bom o suficiente, logo ela ficou entediada. E ela fugia da realidade com seus romances, fazendo compras, até que então eles são convidados para irem a um baile. Às 7 horas o jantar foi servido. Os homens, em maior número, sentaram-se à primeira mesa, no vestíbulo, e as senhoras à segunda, na sala de jantar, com o marquês e a marquesa. Emma, ao entrar, sentiu-se envolta numa atmosfera tépida, misto de perfume de flores e de boa roupa, de odor de iguarias e de cheiro de trufas. As velas dos candelabros punham reflexos na baixela de prata. Os cristais facetados, embaciados pelos vapores, lançavam uns aos outros pálidas radiações. Em toda a extensão da mesa havia uma fileira de ramalhetes e nos pratos de larga cercadura os guardanapos, dobrados em forma de mitra, mostravam pela abertura das dobras um pãozinho de forma oval. E diante, de tamanho luxo que tinha nesse baile, a Emma ficou encantada, mas também ficou ainda mais descontente com a sua realidade, pacata, querendo viver o seu tão sonhado romance. E aí começam as presepadas de Emma Bovary, que corria atrás de seus próprios amantes, Leon e Rodolfo. E aí acabam se dividindo algumas opiniões entre os leitores, alguns a enxergam como sonhadora, outras como uma biscate. De fato, isso chocou a sociedade na época, quase que não permitiram que esse livro fosse publicado, não porque tinha algo de obsceno nesse livro, porque não tem, mas porque era uma mulher que corria atrás de seus próprios desejos. Eles tinham medo de que isso influenciasse as outras mulheres da sociedade também. De qualquer maneira, esse caso foi para a justiça, o Flaubert conseguiu publicar este livro e até hoje, é considerado um clássico. Assim como aquela mitologia grega em que o Ícaro, com sua asa de cera, voa alto demais e assim as asas derretem, as ilusões de Emma também derretem e suas ações têm consequências. Mas para descobrir o desenrolar da história, que na minha humilde opinião foi um tanto chocante e mórbido, você vai ter que ler o livro.
Bom, nós nos aproximamos aqui do final. Muito obrigada a você que assistiu até o final e até a próxima.